Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta segunda-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo essa edição com economia. Analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, voltaram a reduzir a previsão para o crescimento da economia brasileira para 2019. A previsão dos economistas é que o Produto Interno Bruto cresça 1,97% neste ano. No boletim divulgado na semana passada, a previsão de alta do PIB estava em 1,98%. Há um mês, os analistas esperavam um desempenho bem melhor da economia do Brasil. O Corpo de Bombeiros do Pará e a Marinha do Brasil retomaram nesta segunda as buscas aos possíveis desaparecidos com a queda da terceira ponte da alça viária sobre um rio no nordeste do Pará. Hoje é o terceiro dia de buscas na região. Há mergulhadores atuando em 8 embarcações, entre elas uma lancha que faz uma varredura e possibilita a verificação de destroços no leito do rio. Ainda era a madrugada quando a balsa bateu em um dos pilares da ponte. Com o impacto, parte da estrutura da pista se desprendeu e veio abaixo. A obra faz parte do complexo da alça viária construída sobre o rio Moju. Ele ajuda a conectar a região metropolitana de Belém ao interior do estado do Pará. 5 tripulantes abandonaram a balsa no local do acidente. O governador do estado fez um sobrevoo de helicóptero sobre a região e depois conferiu os estragos em uma embarcação. À tarde, falou sobre o acidente em uma coletiva de imprensa. Segundo Helder Barbalho, o capitão tentou frear a embarcação, mas perdeu o controle. A tentativa por parte dos tripulantes de frear a balsa perdeu o controle. Teria havido uma primeira tentativa, não teria sido exitosa, e na segunda tentativa teria paralisado o motor da balsa. E a partir daí a deriva se colidiu com a ponte. Segundo o governo do Pará, o local do acidente sofreu avarias por constantes choques de embarcações. Estava em reparos há cerca de 2 meses. Já a Procuradoria-Geral do Estado informou que vai acionar judicialmente a empresa proprietária da balsa para arcar com os prejuízos. Agora vamos falar de saúde. A Secretaria Municipal de São Paulo confirmou recentemente o segundo caso de sarampo neste ano na capital. A cidade não registrava ocorrência desse tipo desde 2015. O Ministério da Saúde alerta que a vacinação é a única forma de evitar a doença. Os 2 casos são considerados importados, já que foram contraídos fora da capital paulista. Um contágio aconteceu na Noruega e o segundo de um navio vindo de Malta. A única forma de se proteger contra o sarampo é tomando a vacina. O Ministério da Saúde oferece para crianças de 1 ano uma dose da tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. E com 1 ano e 3 meses, a criança recebe a quádrupla viral, que também inclui uma proteção contra a varicela. Para quem não se vacinou no período, a tríplice viral é oferecida de graça em 2 doses até os 29 anos ou uma dose dos 30 aos 49. Os estados de Roraima e Amazonas enfrentam desde o ano passado surtos da doença, com mais de 200 casos confirmados em cada estado. O Brasil recebeu registro de eliminação do sarampo pela Organização Mundial da Saúde em 2016. Apesar disso, novos casos foram introduzidos no norte do país por uma combinação de não imunizados brasileiros e infecções vindas da Venezuela. Os sintomas do sarampo começam com febre acompanhada de tosse persistente e irritação nos olhos. Manchas vermelhas na pele são outra característica conhecida pela doença. O vírus ainda pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia e até convulsões. O Ministério da Saúde acredita que vai conseguir controlar os surtos, mas ressalta que o aumento das taxas de vacinação é importantíssimo para garantir o controle da doença. No destaque internacional, os acionistas da Nissan aprovaram por maioria nesta segunda demitir Carlos Ghosn, ex-presidente do Conselho de Administração da montadora japonesa Nissan. O executivo brasileiro foi preso pela segunda vez na quinta-feira.
Acionistas votaram em uma reunião de emergência por destituir também um ex-diretor próximo a Carlos Ghosn e nomear o atual presidente da Renault como membro do conselho de administração da Nissan. Ghosn liderou a montadora japonesa por 2 décadas e foi dispensado do cargo em 22 de novembro. 3 dias após ser preso pela primeira vez em Tóquio, mas continuou como membro do conselho até que a decisão fosse ratificada. A montadora japonesa Nissan considera pedir indenização do brasileiro por má conduta financeira. Ele resgatou a empresa da falência e forjou uma aliança mundial com a francesa Renault e a também japonesa Mitsubishi, uma das maiores alianças do setor automotivo. Ghosn foi preso pela 2ª vez devido ao risco de destruição de provas. A justiça estendeu a detenção do executivo até domingo. Hoje eu encerro essa edição falando de tecnologia. Você já ouviu falar em internet das coisas? É quando você controla atividades como acender a luz ou ligar a TV com o celular ou comando de voz. É um mercado que está crescendo no Brasil. A inteligência artificial promete redução de gastos com água e energia. E quem já tem uma casa inteligente diz que vale a pena o investimento. Vamos conferir na reportagem. Controle para acionar a luz, a TV, o ar-condicionado e até para administrar o gasto de água. Tecnologia que não é mais restrita aos desenhos animados. A Casa do Futuro está aí, disponível para quem quer e pode investir em segurança e conforto. Essa era digital tem números relevantes. Em 2017, eram mais de 8 bilhões de objetos ligados a sistemas inteligentes no mundo todo. A previsão é de que esse número chegue a 20 bilhões em 2020. É uma revolução que acontece dentro de casa e deve se espalhar. Nós estamos com uma expectativa, dentro de 2019, do mercado mais do que dobrar. O Ail adora tecnologia e investe mesmo nas novidades. Aqui na casa dele em São Paulo, muita coisa funciona com comando de voz. Hey Google, ligar ar-condicionado, switch master. O custo para ter tudo isso não é pequeno, mas os sistemas inteligentes evitam desperdício e geram economia. Eu creio em torno de 20% a 30%. Eu acho que a economia pode ser até mais e tem que trocar algumas lâmpadas para LED ainda. Algumas atividades do nosso dia a dia que consomem um tempo considerável já podem ser automatizadas e controladas por aqui, pelo smartphone de qualquer lugar do mundo. É a chamada internet das coisas que conecta os objetos e facilita a nossa rotina doméstica. Um sistema de automação pode reduzir o consumo, inclusive, de energia elétrica. Um sistema de automatização é capaz de reconhecer a dinâmica da casa e reduzir o consumo de energia, portanto, é mais sustentável. A casa do João foi reformada para isso. Tecnologia e ecologia. Uma dá a mão para a outra e você consegue ter uma eficiência econômica, né, muito maior. Aqui ele produz a energia que consome e aproveita a água da chuva até para beber. Mas, além disso, o professor Pardal, como é carinhosamente chamado pelos amigos, criou um sistema que gerencia as luzes, o ar-condicionado, o som, a TV, tudo pelo celular. E o professor Pardal quer ir além. E quando eu fiz há 8 anos atrás, eu já estava pensando em IoT. Então, todos os meus eletrodomésticos têm rede atrás, tem fibra ótica, tem tudo esperando ali para fazer comunicação. Que isso tudo é muito legal, a gente já sabe, mas e o preço? Antigamente, as pessoas só achavam que automação residencial era coisa só para milionário, mas hoje não. A automação residencial ficou muito barata. Você, com menos de R$5.000, você consegue já implementar coisas legais dentro da sua casa. Bom, agora só nos resta aceitar que o futuro já está entre nós com apenas um clique. Eu fico por aqui, mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!